Este planeta era da galáxia de Deneb, então eles vieram reencarnar aqui no nosso planeta. Eles também usaram energia inteligente, manipulando grandemente os influxos naturais do índigo ou raio pineal, da energia divina ou infinita. Isso eles começaram a fazer em vez de curar e aperfeiçoar seus próprios complexos mente, corpo e espírito. Eles passaram a criar formas de vida em vez de cuidarem de si mesmos. Aproximadamente 11 mil de seus anos atrás, a primeira das, o que vocês chamam de guerras, fez com que, ele fala aqui de uma guerra atômica, que dizimou 40% da população de Atlântida. As mudanças na Terra continuaram devido a isso, o que vocês chamariam de bombas nucleares e outras armas de cristal, afundando as últimas grandes massas de terra aproximadamente há 9.600 de seus anos atrás. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso vídeo, vamos continuar a falar sobre a nossa história aqui no planeta quando civilizações de sexta densidade estiveram aqui em várias partes do planeta. E essa história é descrita através de Ra, um extraterrestre de sexta densidade, e eu já expliquei em vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês entenderem. Aqui quem fala é Ra no caso. Nós somos aqueles da confederação que 11 mil anos atrás vieram para duas de suas culturas planetárias que estavam naquele tempo em contato próximo com a criação do único Criador. Era nossa crença ingênua que poderíamos ensinar e aprender por contato direto e pensamos que não corríamos perigo de ser perturbadas, pois essas culturas que já estavam intimamente alinhadas com uma crença abrangente na vivacidade ou consciência de todos. Então o que Ra diz aqui é que eles achavam que essas civilizações, olha só, quando tinham uma consciência coletiva que se aproximava do que seria a lei do um, ou seja, da consciência da unidade com a fonte divina, então é como se essa consciência coletiva ela estivesse mais aberta a ter um contato. E é a partir dessa observação, dessa percepção que eles têm, que eles aparecem para aquele povo em particular. Porque como na época não existiam nações, países como hoje, que estão em contato uns com os outros, eram povos naquela época que viviam isolados no nosso planeta. Mas vamos continuar. Viemos e fomos recebidos pelos povos a quem queríamos servir. Tentamos ajudá-los de maneiras técnicas relacionadas à cura das distorções do complexo mente, corpo e espírito, através do uso do cristal, apropriado à distorção, colocado dentro de uma certa série apropriada de proporções de tempo, espaço, material. Assim, foram criadas as pirâmides. Então, quando ele fala dessas distorções, estavam voltadas para as questões da cura. Os andarilhos da sexta densidade, ele diz, são aqueles do nosso complexo de memória social, e outra grande parte de andarilhos é composta por aqueles que ajudaram os da América do Sul, outra porção que ajudou a Atlântida. Então, o que ele diz aqui é que existiram outros povos, outras civilizações de sexta densidade que ajudaram simultaneamente também outros povos aqui no nosso planeta. Só para lembrar, quando ele se refere a andarilhos, são esses seres de sexta densidade que vieram para o nosso planeta. Toda a sexta densidade e todos os grupos de irmãos e irmãs, devido ao sentimento unificado de que, como fomos auxiliados por formas como a pirâmide, poderíamos ajudar seus povos. O que ele diz aqui é que eles evoluíram também usando essa tecnologia de pirâmides, então eles vão fazer a mesma coisa aqui no nosso planeta. No segundo ciclo principal de 25 mil anos, houve alguma grande civilização que se desenvolveu? Pergunta o questionador. No sentido da grandeza da tecnologia, não houve grandes sociedades durante este ciclo. Houve algum avanço entre os de Deneb, que escolheram encarnar como um corpo no que vocês chamariam de China. Houve passos positivos apropriados na ativação do complexo de energia de raio verde em muitas porções de sua esfera planetária, incluindo as Américas, a África, a ilha que vocês chamam de Austrália e aquela que vocês conhecem como Índia, bem como vários povos dispersos. Vamos lembrar aqui que o raio verde é o raio da cura.
Então houve muitos ensinamentos nesse âmbito, nessas civilizações. Nenhum deles se tornou o que você chamaria de grande, como a grandeza da Lemúria ou Atlântida, que ficou conhecida pela formação de fortes complexos sociais e, no caso da Atlântida, de avanços tecnológicos muito grandes. No entanto, na área sul-americana de sua esfera planetária, como você a conhece, cresceu uma grande distorção vibratória em relação ao amor. Essas entidades foram colhidas no final do segundo grande ciclo sem nunca terem formado fortes complexos sociais ou tecnológicos. As civilizações da Atlântida e da Lemúria não eram uma, mas duas, mas vejamos primeiro as entidades de Mu. Mu, no caso, é considerado um antigo continente e diz que a sua existência ela esteja ligada à região que hoje é a Nova Zelândia, intercalada ali com a Austrália. Ra diz que eram seres de natureza um tanto primitiva, mas que possuíam distorções espirituais muito avançadas. Vamos lembrar aqui que a evolução tecnológica nem sempre está diretamente ligada à evolução espiritual. A civilização fazia parte deste ciclo, experimentado no início do ciclo, em um momento de aproximadamente 53 mil de seus anos. Era um lugar útil e inofensivo, que foi arrastado pelo oceano durante o reajuste das placas tectônicas de sua esfera sem nenhuma ação própria. Ou seja, aqui não existiu uma guerra atômica ou alguma coisa que provocasse, foi um reajuste natural das placas tectônicas. Eles partiram e aqueles que sobreviveram alcançaram muitos lugares no que vocês chamam de Rússia, América do Norte e América do Sul. Os índios, de quem você passou a sentir alguma simpatia em suas distorções do complexo social, são os descendentes dessas entidades. Como os outros encarnados deste ciclo, então a gente está falando aqui ainda do ciclo anterior, eles vieram de outro lugar. No entanto, essas entidades particulares foram em grande parte extraídas de um planeta de segunda densidade que teve alguma dificuldade devido à idade de seu Sol em alcançar condições de vida de terceira densidade. Este planeta era da galáxia de Deneb. Então eles vieram reencarnar aqui no nosso planeta. Agora nós vamos falar da raça Atlante. A raça Atlante era um complexo social muito conglomerado que começou a se formar aproximadamente há 31 mil anos no passado de sua ilusão de espaço-tempo contínuo. Era uma sociedade de crescimento lento e muito agrária até aproximadamente 15 mil anos atrás. Atingiu rapidamente um alto entendimento tecnológico que a levou a ser capaz de usar o infinito inteligente de forma menos informativa. Podemos acrescentar que eles também usaram energia inteligente, manipulando grandemente os influxos naturais do índigo ou raio pineal, da energia divina ou infinita. Assim, olha o que Ra diz, eles foram capazes de criar formas de vida. Isso eles começaram a fazer em vez de curar e aperfeiçoar seus próprios complexos mente, corpo e espírito, voltando suas distorções para o que vocês podem chamar de negativo. Ou seja, eles passaram a criar formas de vida em vez de cuidarem de si mesmos e de aperfeiçoarem a si mesmos. Aproximadamente 11 mil de seus anos atrás, a primeira das, o que vocês chamam de guerras, fez com que aproximadamente 40% desta população deixasse a densidade por meio da desintegração do corpo. Olha só, então há 11 mil anos atrás existiu o que? A desintegração do corpo. Ele fala aqui de uma guerra atômica que dizimou 40% da população de Atlântida. No caso dos Atlantes, ampliações sobre as informações fornecidas resultaram naquelas atividades distorcidas em direção à belicosidade que resultaram na segunda catástrofe Atlante, há 10.821 de seus anos no passado. Então o que ele diz aqui? Que as informações fornecidas resultaram nisso, porque Ra e outras entidades eles trouxeram tecnologias dos cristais, ensinaram a essas pessoas e eles usaram em distorções que culminou numa guerra atômica. Muitos foram deslocados devido às ações sociais, tanto na Atlântida quanto naquelas áreas no que vocês chamariam de desertos do norte da África, para onde alguns atlantes foram após o primeiro conflito. As mudanças na Terra continuaram devido a isso, o que vocês chamariam de bombas nucleares e outras armas de cristal, afundando as últimas grandes massas de terra
aproximadamente há 9.600 de seus anos atrás. Então ele continua: o segundo e mais devastador dos conflitos ocorreu aproximadamente, como ele já disse, há 10.821 anos no passado, de acordo com sua ilusão. Isso criou, ele diz, uma configuração de mudança da Terra e grande parte da Atlântida não existia mais, tendo sido inundada. 3 dos grupos atlantes orientados positivamente deixaram este locus geográfico antes dessa devastação, deslocando-se nas áreas montanhosas do que vocês chamam de Tíbete, do Peru e do que vocês chamam de Turquia. Nas experiências egípcias e sul-americanas, os resultados, embora não tão amplamente devastadores, estavam muito longe da intenção original da Confederação. Então, resumindo tudo, eles tiveram aqui civilizações de 6ª densidade tentando ajudar a humanidade, mas como eles passaram esse conhecimento direto sobre cristais, foi usado de forma negativa e, de certa forma, eles adquiriram esse karma. Então, eles sentem hoje que eles precisam ajudar a humanidade a alcançar outra dimensão, a evoluir a partir da expansão da consciência. A história da Atlântida chega até nós através dos gregos, que provavelmente que era Solon, a primeira pessoa que fala disso, que diz ter sido relatado a ele através de um sacerdote egípcio. Provavelmente, então, esses textos existiam ali na Biblioteca de Alexandria, que depois foi queimada, que eu não acredito que esses textos tenham sido queimados totalmente. E também uma coisa que é interessante, que é a partir dessa época do afundamento da Atlântida até os sumérios, que é a primeira civilização que a gente vai conhecer na nossa história, os primeiros textos escritos, digamos, o conhecimento dos primeiros povos antigos, a gente vai conhecer a partir da Suméria. E fica claro, então, que existe uma lacuna na nossa história de mais ou menos quase 7.000 anos. Então, o que aconteceu na Terra durante esse período? Muito provavelmente a superfície da Terra, do planeta, ele ficou inóspito para a vida humana. Então, a gente tem essa lacuna. Então, eu concluo o vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E para quem está aqui pela primeira vez, de seguir nosso canal. Muita gratidão no coração, eu deixo vocês com muita luz, muito amor e paz. Até a próxima!